a grande sacada, a grande transformação acontece quando a gente começa a tomar atitudes para mudar tudo aquilo que nos adoeceu. O câncer, ele entra no processo de um programa biológico de sobrevivência, né? Então, quando o seu corpo desenvolve um câncer, né, nada mais é do que uma proteção. Eu gosto muito de dar o exemplo, quando eu dou um exemplo para os meus pacientes, meus clientes, né, porque os pacientes não consigo dar exemplo. É. Eu gosto muito de dar o exemplo de um calo, né? Quando você vive vestindo um sapato apertado, ele desenvolve um calo no seu pé, certo? Uhum. E esse calo continua crescendo para poder proteger o seu dedão, né, daquele sapato apertado. No momento que você tira esse sapato apertado, depois de alguns períodos, alguns dias, né, ou até de um mês depois, aquele calo desaparece, porque você não está mais usando aquele sapato. Então não faz Sim. mais sentido aquele tipo de proteção, né? Uhum. E o calo nada mais é do que uma metaplasia, uma formação celular, né? Então uma hiperplasia celular naquelas células do seu pé, do seu dedão, por exemplo, né? E o câncer é a mesma coisa. O câncer é como se você tivesse um sapato apertado, não no pé, mas na sua mente. Uhum. Você veste esse sapato apertado na tua mente todos os dias. E aí, dependendo do câncer, do local onde é o câncer, tem algum sentido biológico para você, né? Vamos dar um exemplo de um linfoma, por exemplo, né? Um cão tem um linfoma, né? Quando eu pego um paciente com linfoma, a primeira pergunta que eu faço para o proprietário é o que você está vivendo na sua vida ou o que aconteceu na sua vida recentemente que você teve um sentimento de desproteção, se sentiu incapaz de proteger você ou alguém que você amava, né? E sempre tem alguma coisa. Eu acabei de ser assaltado com uma arma na cabeça, sei lá, sequestraram meu tio, né? O meu pai fez uma cirurgia e veio a falecer e eu não consegui estar lá. Alguma coisa nesse sentido que foi um impacto biológico para essa pessoa, né? Uhum. Só que ela não tem o câncer ainda. Por quê? Porque ela está vivendo numa fase onde o câncer não apareceu. O câncer ele vem para te mostrar que esse conflito ainda é muito doloroso para você. E você precisa jogar isso fora, você precisa descalçar esse sapato apertado. Uhum. Então o câncer ele não é a doença. O câncer ele é o sinal de que alguma coisa está perturbada. E quando você reequilibra esse problema, né, esse impacto que a pessoa teve, quando você reequilibra isso, a tendência é que esse câncer desapareça. Só que muitas das pessoas, inclusive nós, eu me incluo nisso também, porque isso não é fácil, né? Sim, É simples, é possível, mas não é fácil. claro. A gente, a gente fica apegado a um sentimento. Quando a gente fica apegado àquele sentimento, seja de mágoa, seja de desproteção, seja de medo, ou qualquer um dele, quando a gente se apega a esse sentimento, dificilmente a gente larga a doença. Porque a doença, como é conhecida na medicina, né? Ou o câncer, ou, sei lá, uma pneumonia, ou rinite, ou qualquer outra coisa, né? Quando a gente é apegado a esse sentimento, a gente não ressignifica. A gente não transforma esse sentimento que está nos devastando por dentro em algo possível de crescimento. Quando a gente não transforma isso, a gente continua adoecendo da mesma mazela, do mesmo Uhum. problema, né? Uhum. E aí esse cachorro que tem um linfoma, que vem a falecer porque o corpo ele tem um período de validade, vamos dizer assim. As Uhum. células elas têm um poder de sobrevivência. Então todas as células, as 3 milhões de células que você tem no seu corpo, luta pela vida. Ela não luta Sim. pela morte, né? Só que a gente continua lutando pela morte, porque a gente é apegado a essa dor, a esse problema que a gente enxergou como um problema, né? E aí essas células, uma hora, ela não conseguem mais lutar pela vida e, infelizmente, acontece o óbito. Assim como acontece conosco, acontece também com os animais.
Ele tentou sinalizar, sei lá, por 1 ano, 2 anos, 10 anos aquele proprietário daquele problema que ele estava vivendo, que isso é um problema que inviabiliza a sua vida. Só que o proprietário não tinha ouvidos para ouvir e olhos para ver, né? Quando o proprietário não tem ouvido para ouvir e olhos para ver, o animal ele pode vir a padecer, né? E ele vindo a padecer, muitas das vezes, naquela hora o proprietário olha e fala assim, caraca, o que, que eu tenho que olhar aqui, bicho? O que, que eu fiz de errado? Quando ele tem esse primeiro sentimento, é aí que as portas se abrem. Porque quando você tem um sentimento de falar assim, o que, que eu fiz de errado, e aí que as portas começam a se abrir. Por quê? Porque naquele momento você começa a mudar um padrão mental. Né? É igual como, sei lá, uma pessoa que tem câncer, né? Tem um câncer qualquer, né? Vamos botar, sei lá, um carcinoma epidermoide. Aí vai lá no médico e o médico fala assim, cara, você tem um carcinoma epidermoide, nós vamos tirar esse carcinoma, você tem que começar a se cuidar. Tem que começar a tomar algumas providências, né? Passar protetor solar e tal, tudo, evitar o sol de meio-dia, essas coisas. O cara fala assim, não, besteira, rapaz, que esse médico tá falando é bobagem. Aí o cara não mudou um padrão mental. Provavelmente ele vai Sim. fazer as mesmas coisas. Ele fazendo as mesmas coisas, provavelmente ele vai acontecer o que com ele? Ele vai ter um novo carcinoma epidermoide. E talvez muito mais agressivo, porque aquele conflito inicial que ele tinha na cabeça, ele vai se somatizando, como você disse, e vai tornando-se um conflito gigantesco, fazendo com que as células do seu corpo não consigam trabalhar mais perante sobre ele. Se ela não consegue mais trabalhar sobre ele, o corpo começa a padecer por isso. E ele vem, então, o dono do carcinoma vem a óbito. E o animal, ele trabalha a esse favor da vida. Quando ele chega com um sinal, com uma sintomatologia, é porque ele está gritando para nós, falando, opa, pelo amor de Deus, olha para essa parada aqui, muda esse padrão de vida, muda a sua consciência, começa a agir diferente. Que já está até me Porque o que você atingindo. está já está me atingindo pra caralho. Muito. Está me atingindo muito. Pelo amor de Deus, faz alguma parada. Porque essa perturbação sua está perturbando a nossa casa. Está perturbando o nosso convívio familiar. Porque quando a gente pega um animal e bota dentro de casa, esse animal ele entende que ele é parte da casa, que ele é parte daquela matilha. Quando ele é parte daquela matilha, no mundo natural, ele entende, eu cuido de você e eu entendo que você vai cuidar de mim, porque a gente vai cuidar do outro, que vai cuidar do outro, que vai cuidar do outro, e a gente, um cuida do outro. E eu sou o cuidado porque eu cuido de todo mundo. É assim que funciona. Mas aqui, no mundo dos seres humanos, eu cuido de mim e do meu próprio umbigo. E aí, quando a gente cuida de mim e do meu próprio umbigo, a gente não olha para o outro. E quando a gente não olha para o outro, a gente tem um distúrbio gigantesco. Né? Isso em pequena escala, a gente está falando da casa das pessoas. Mas imagine em grande escala isso acontecendo. Né? Aí você vê uma cidade, vê um estado, um país, um mundo inteiro entrando em decréscimo por causa que ninguém cuidou um do outro. Sim, Né? sim, com certeza. E esse cuidar, eu não estou falando para eu chegar lá e entrar numa favela e dar comida para um desabrigado. Não estou falando desse cuidar, não. Estou falando um cuidar mesmo mental, psicológico. Falar assim, cara, eu não vou fazer isso porque Energético, isso. né? Isso, eu não vou fazer X coisas, sei lá, eu não vou jogar uma latinha na rua porque isso pode entupir um bueiro. E esse bueiro, mas eu moro em prédio, foda-se. Não, não é assim. Eu não vou jogar essa latinha na rua porque se entupir o bueiro, aquele cara que mora perto do bueiro pode ter a casa dele alagada. Sim. Não sei se me fiz entender. São situações simples, mas se tornam tão complexas no âmbito geral que passa a ser normal as pessoas fazerem isso com os outros ou com eles mesmos. E o animal não entende isso. Para ele isso não é normal. E aí ele adoece. Ele fala assim, cara, eu vou gritar se for preciso. Mas você tem que começar a olhar para essa parada. É natural para ele, né? É Sim. natural.